Nesses últimos dias eu tenho recebido algumas perguntas das pessoas me perguntando: nossa, o que está acontecendo com a Bolsa de Valores? O que aconteceu com o nosso mercado financeiro? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, para tirar todas essas dúvidas e mostrar o que anda acontecendo. Então fica comigo que lá vem conteúdo. Fala, meu povo! Aqui quem tá falando é Anderson Nascimento e esse é o nosso canal Papo Finança. Hoje eu tô bonitão, hein? Vim diretamente do trabalho, cheguei em casa, comecei a dar uma olhada lá, principalmente no meu Instagram, as pessoas perguntando, né, o que aconteceu com o Ibovespa, o que houve, que caiu. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui, vai ser um vídeo rápido, bem simples, mas eu vou mostrar algumas coisas para vocês que algumas coisas são normais de acontecer, principalmente quando a gente fala de mercado financeiro. Nessa última semana a gente teve uma queda bem grande aí na bolsa, né? Eu vou dividir a tela aqui com vocês e vou mostrar mais ou menos o que andou acontecendo. Aqui eu vou pegar já direto de 5 dias, tá? Que seria a semana. Veja que a nossa bolsa abriu em 114.646 e fechou a semana em 106.772. Tivemos uma queda aí de 8 mil pontos, o que dava um percentual de menos 7,28% nos últimos 5 dias. Se pegar somente o dia de hoje, foi um dia muito louco, né? A gente abriu em 107.714, ali perto de 1 da tarde a gente bateu 103.137, aí foi o desespero, desculpa, meio-dia 25 isso, né? Bateu o desespero na galera ali, foi um dos momentos que eu comecei a receber as mensagens lá, que a galera começou a perguntar: nossa, o que está acontecendo com o mercado? É o momento de sair fora, não pode entrar e comprar mais? Calma que eu vou explicar um pouquinho mais à frente, mas deixa eu terminar de mostrar o gráfico aqui para você, para fazer uma análise para você entender o porquê que isso acontece praticamente sempre no mercado. E aí aqui depois fechamos o dia aí então no 107. Quando eu puxo aqui um mês, olha aqui o que aconteceu. Tivemos uma queda de menos 6,81 nesse último mês, né? Então a gente está aqui no vermelhinho também, ó, com a queda que a gente teve no dia. E aí nos 6 meses quando puxa, olha aqui o que aconteceu, ó. A bolsa já teve 120 mil pontos, ela bateu lá os 130 mil pontos nos últimos meses, nos últimos 6 meses, né, que isso daqui foi a nossa máxima histórica, que é o chamado touro de ouro aí da bolsa, e depois ela veio e começou a cair, né, entrou nessa tendência aí de queda. Quando a gente pega no acumulado ali de um ano, olha só, ela no período desse ano, né, o acumulado desse ano, de dia 4 de janeiro até o dia de hoje, ela está com uma queda de menos 10,57% no acumulado desse ano. Porém, quando a gente pega um período de um ano, que são os últimos 12 meses, a gente pega de outubro do ano passado até outubro desse ano, olha a diferença, está com crescimento de 4,97 no último ano. E quando a gente pega nos 5 anos, últimos 5 anos, olha a diferença maior ainda, 65,29% de crescimento. O que eu quero mostrar para vocês com isso daqui? Que quando a gente fala da bolsa a longo prazo, gente, não tem como ter um erro. O erro é quando a gente pensa no curto prazo, mas no longo prazo você sempre vai ter uma rentabilidade. Algumas vezes maiores, algumas vezes menores, mas na história da Bolsa de Valores é muito difícil você perder quando você investe a longo prazo. E quando eu falo investir a longo prazo, é você continuar fazendo seus aportes mensais. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Olha só, quem comprou aqui a Bolsa 64 mil, lá em 2016, no dia 28, e quando chegou aqui nessa máxima aqui, vamos dizer, ó, de 118 mil, quem comprou nessa aqui de 118 mil e quem comprou nessa de 64, olha a diferença que teve quem comprou lá e quem comprou aqui. Só que depois ambos tiveram essa queda, que foi no dia 20 de março, que foi quando aconteceu a pandemia, né? Então quando aconteceu essa queda aqui, olha a diferença. Daí o cara que comprou aqui no topo deve ter entrado em desespero. E o cara que comprou lá atrás, mesmo com a queda, perceba que ele ainda tem uma rentabilidade pequena. Ele tinha comprado a 64 mil pontos e ela bateu ali os 66 mil pontos. Só que depois, olha só o que aconteceu. Ela começou a subir, subir, subir. O cara que comprou 118 aqui já começou a ter rentabilidade porque ela subiu quando ela chegou em 130 mil pontos. Ele também continuou tendo essa rentabilidade aí. E o que eu quero falar? Porque se eles continuaram fazendo aportes, esse cara que comprou aqui no topo e esse comprou lá embaixo, quando chegou aqui, se eles são investidores de longo prazo, eles continuaram fazendo seus aportes. E aí nesse momento que eles pegaram ela lá embaixo, eles começaram a precificar os ativos deles, começaram a fazer um preço médio que a gente chama, que é quando você de repente compra muito alto e quando ele está descontado você vai lá e compra e ele começa a baixar o valor do seu aporte que você tem, ele faz uma média daqueles preços. E aí é nesse momento aqui que você começa a ter um balanceamento, vamos dizer assim, dentro dessas empresas que você comprou. Ah, isso é certo, é errado de fazer? Cara, quem investe a longo prazo vai fazer isso. É normal de quem investe a longo prazo fazer esse tipo de estratégia. Quando a gente fala de Brasil, a gente tem alguns ruídos na nossa
na nossa política principalmente, e o Brasil é muito sensível a qualquer tipo de informação. Se a informação sai ali um pouquinho que pode me abalar, o mercado responde na hora. Se a informação sai que as coisas vão ficar felizes, o mercado responde na hora também. Então o mercado ele é muito volátil, principalmente no Brasil, com essa coisa que a gente tem um problema de política, é o que mais nos abala. Então por que eu falo para vocês sempre investirem a longo prazo? Porque eu mostrei ali nos gráficos que a longo prazo você até pode ter algumas perdas, lógico que sim, não estou dizendo que não, mas as chances de você ter um crescimento é muito maior. E por isso que eu sempre falo muito na diversificação, né? Diversifique a sua carteira, porque quanto mais diversificada ela tiver, menos você vai sentir esses abalos aqui e você vai ter uma margem de segurança um pouco maior. E nesse momento, o que eu estaria fazendo, né? Ou o que eu estou fazendo nesse momento com a bolsa dessa maneira? Como ela chegou a esse patamar de 106 mil pontos, é um grande momento de você fazer alguns aportes, sim. Você não pode parar de fazer os seus aportes. Seus aportes têm que ser constantes, com a bolsa na alta, com a bolsa na baixa. Se você pensa a longo prazo, continue fazendo seus aportes. Porque se em algum momento você comprou na alta e agora você vai comprar na baixa, você vai começar a diminuir o seu preço médio, você vai começar a fazer uma precificação melhor dos seus ativos. Mas lógico, fazendo a compra de bons ativos, não é? Vai cair em ativos especulativos ou vai comprar uma coisa lá que você nunca ouviu falar. Se você tem bons ativos na sua carteira, principalmente nas áreas de energias, de banco, saneamento, que são aquelas que eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre isso, são os setores mais perenes que nós temos. E nesses setores eles vão te auxiliar muito. E nesse momento você vai pegar essas empresas descontadas. E é o momento que você tem que aumentar os seus aportes nessas empresas, porque você vai ter uma rentabilidade quando elas voltarem ao patamar normal. E aí, de novo, voltando, né? A gente teve agora essa semana aí a fala do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, estava falando muito sobre o estouro do teto, né, de gastos. Gente, é fora de comum isso aí. A política no Brasil não tem muito o que falar, né? Os caras estão dizendo que vão poder estourar o teto deles lá. Isso não faz sentido pra gente. Vai você estourar seu teto em casa, vai você acabar com suas finanças dentro de casa para ver o que acontece. Mas no Brasil, para os políticos isso não tem problema, porque eles estouram o teto de gastos lá e vão cobrar de quem? Do povo, né? E a gente vai lá e paga essa conta aí novamente. Por isso que eu falo que você tem que fazer investimentos, você tem que defender o seu patrimônio. E nesses momentos que o mercado está dessa maneira, é o momento que ele está precificado. É nesse momento que ele está descontado. Então, nesse momento, são ótimos momentos para você fazer os seus aportes. É o momento em que está todo mundo desesperado, alguns estão saindo, mas se você tiver uma boa estratégia, se tiver um bom conhecimento e está fazendo seus aportes constantemente, não desista, não pare, continua. Esse é um momento que vai fazer bem para o seu futuro, porque você vai estar comprando descontado e lá na frente você vai ver a rentabilidade que você tem. Bom, galera, o vídeo de hoje era isso, era um vídeo super rápido, espero ter, né, tirado aí algumas dúvidas da galera que me questionou. Se você ainda tem dúvidas, comenta aí embaixo aí. Se não é inscrito no canal ainda, não se esqueça, se inscreve no canal, ajuda o amigo aqui a fazer esse canal crescer cada vez mais. E se você gostou do assunto, pode deixar o seu joinha aí que eu agradeço, beleza? Eu fico por aqui então, o meu nome é Anderson Nascimento e aqui o Papo é Finança. Um abraço e até mais.